do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was tight. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Castelli. Meu nome é Luiz Filho, eu sou nutricionista, parceiro do Grupo Castelli, e hoje, como tema do nosso programa, a gente vai falar de um assunto que é de extrema importância, que é sobre inclusão e respeito. Como a gente lidar com pessoas com deficiência no dia a dia, nas empresas, tá? E para isso, estamos com uma convidada muito especial aqui, Jéssica Claro, empresária, crossfiteira, engenheira. Nem cabe no dedo, né? Vou ter faltar a mão para falar o tanto de coisas que ela faz, já fez e faz hoje em dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela vinda aqui no nosso Podcastelli. E para a gente poder iniciar, conta um pouquinho. Quem que é a Jéssica? Nossa, Claro. Gente. A Jéssica Claro. A Jéssica é uma menina de 25 anos, 25 para 26 anos, apaixonada pela indústria. Eu amava o que eu fazia, amava. Sempre fui da parte operacional, então assim, mão na massa, sabe? Eu operava máquinas gigantescas, era ponte, empilhadeira, forno, fosfa, e eu amava. Pé na linha de produção. Chão assim. de fábrica mesmo. Eu sempre amei. E em outubro, no dia 10 de outubro de 2014, eu estava indo para o trabalho, eu me choquei com um carro que vinha mão contrária à minha. A perícia apontou que esse rapaz se distraiu com algum objeto dentro do carro, e por eu estar muito próximo à faixa central, ele bateu na minha perna e voltou para a faixa dele e eu caí na minha via. Você estava de moto? Eu estava de moto. Tá. Estava de moto. Então, muito rápido, assim. Muito, muito rápido. Quando eu caí, logo que eu caí, eu já olhei para o meu lado esquerdo, eu vi a minha perna na altura do ombro. Então, eu cheguei a palpar aquele pedaço de perna, pele, roupa que estava ali. E eu lembro de ter dado alguns gritos, sabe? Minha perna, e apaguei. Pela gravidade, né? Do acidente, o nosso corpo entra em estado de choque e tudo mais. E ali eu fiquei. Cara, ninguém sonha. Ninguém sonha em perder parte do seu corpo. Ninguém. Era um dia normal, né? Era um dia normal, uma sexta-feira, tava tudo programado, eu tava reformando minha casa, eu tinha combinado com o meu namorado na época, que hoje é marido, que eu encontro você na casa de Tina, aquela coisa assim, né? E final de semana chegando normal ali, né? Eu ia sair uma hora mais cedo, porque sexta-feira era um horário reduzido e tudo mais, e nada aconteceu. Fui levada para o hospital, chegando lá não tinha o que fazer, a não ser retirar aquele membro para tentar me trazer a vida de volta, porque eu estava com 5%. Tinha um risco grandíssimo também, né? A equipe que me recebeu chegou a passar isso para minha família, né? Ela tem 5% de chance de vida. Então, se essa hemorragia não estancar até domingo, a Jéssica vai entrar em óbito. E ninguém tá preparado para receber uma notícia como essa, sabe? Poxa, eu saí de casa, dei um beijo no Gabriel, aí 20, 25 minutos depois chega essa notícia de que eu podia nem voltar para casa, né? Aí, enfim, fui levada para UTI, o membro foi retirado, teve todas as complicações que é comum acontecer pela gravidade do acidente. 5 dias em coma induzido, eu acordei. Reduziram medicação, eu acordei como se nada tivesse acontecido, né? Acordei olhando pro teto, sem mobilidade nenhuma do meu corpo, mal conseguia mexer o pescoço, mas super bem. Acordei, nossa, caí de moto. Me trouxeram para o hospital. Você não lembrava da questão da perna nesse momento? Lembrava. Então, mas você não mas, sabia assim, que ficou você... aquilo, sabe, eu acho que pelo efeito de tanta medicação, eu não tinha certeza que aquilo tinha acontecido. Então, eu caí de moto. Então, e pra mim, era o dia do acidente. Então, eu caí de moto, tá tudo bem. Já me trouxeram pro hospital. Achei estranho por eu não conseguir mexer. Tá, daqui a pouco alguém vai vir aqui. Só que nessa de acordar, e por eu ter ficado entubada, machuca muito, né? A garganta, a fala ainda é muito fraquinha e tal. Aí veio o Dr. Luiz Fernando e a Kátia, que eu morro de amores por esses dois. Morro, assim. Veio os dois e me dá notícia do que tinha acontecido. Jéssica, se apresentaram, né? E falaram assim, você sofreu um acidente grave. Você tá bem, mas a sua perna esquerda machucou demais. E talvez você tenha que passar por uma amputação. Cara, Luiz, a hora que ele fala assim, amputação, ferrou, né? Porque a gente escuta, a gente ouve. A gente estava até falando em off aqui que, assim, antes de ter contato com isso, a gente não sabe o que é esse mundo, né? É um mundo desconhecido. Mundo, né? Na hora que ele falou amputação, ferrou. Doutor, não conta pra minha mãe nem pro Gabriel. Deixa que eu conto. Assim, com uma dificuldade muito grande de falar. Aí ele falou assim,
você tá bem? Eu sempre conto essa história pra eles. Você tá bem? Tô, doutor. Não conta, deixa que eu conto. Aí o doutor ainda perguntou, eles repetiram, acho que faz parte desse protocolo deles, né? Repetição ali, talvez. Isso, né? é. E eles me explicaram isso anos depois, e eles repetiram de novo, e eu, tô bem, doutor, só não conta. E ele pediu uma psicóloga com urgência, né? Porque por tudo que estava acontecendo, pela minha reação, que não é comum. As pessoas, né? Acho que a pessoa entra em choque ali na Entra em notícia, choque, né? se desespera, entra no luto, né? É um luto, parte de você morreu, Sim. né? Como assim? Tá, só não conto pra minha mãe, né? Isso não é normal. Acho que era a última coisa que talvez eu imaginaria escutar no momento ali, né? Tá efeito, tá sobre efeito, tá doida, né? Aí ele liberou a entrada da minha mãe e do Gabriel. Minha mãe entrou, assim, forçando um sorriso, muito, muito abatida, muito mal ainda com a situação, digerindo tudo aquilo, porque ela me viu chegando no hospital, no pronto-socorro, ela me viu sendo levada para UTI, ela me viu no coma induzido. Aí, e contam que eu fiquei, assim, muito diferente, né? A gente muda. Deitou numa cama, pronto, né? Acabou, você não é mais a mesma. E ela chegou forçando um sorriso, muito feliz. Ai, minha filha, tô feliz por você ter acordado. Tô muito feliz. E segurava na minha mão. Eu falei, mãe, olha só. Talvez eu passe por uma amputação, mas tá tudo certo, viu? Porque eu acabei de mexer a perna. Acabei. Encostei uma perna na outra. Talvez nem precise dessa amputação. Ela engoliu aquilo. E minha mãe falou assim, minha filha, não importa como você vai voltar para casa. Mas se o seu sorriso apagasse, o meu apagaria também. Ah, Luiz. Só um parênteses aqui, Jéssica. Você era sempre positiva assim antes? Era do seu Olha, perfil assim? eu nunca fui aquela pessoa... Porque me parece, né, uma pessoa, lógico, a vida foi te moldando também depois do acidente. Muito. Mas antes, com essa positividade, com essa questão Eu de... nunca fui amargurada, Tá. sabe? Aquela pessoa que, por qualquer coisa se entrega, vitimista, que o mundo tá contra ela. Nunca fui. Eu sempre fui raçuda, sabe? Eu quero uma coisa, eu vou atrás. Eu sempre fui. E a posição que eu ocupava também, você tinha que ser raçuda. Não era para qualquer um. Há 10, 12 anos atrás, a indústria era formada por homens. Até por você ser uma mulher no meio ali, você mulher, precisava... era muito comum trabalhar na parte administrativa, né, na área da saúde e tal, mas não ali na raça. No entanto, quando eu fui contratada nessa empresa, fui para ocupar vagas. Quando você atinge determinado número de homens, você tem que ter uma cota de mulheres, né? E eu fui contratada. Por então, essa assim, vaga ali. para ocupar essa vaga. Então, e eu lembro até hoje na entrevista, a pessoa que me entrevistou falou, olha, mas você sabe o que você vai fazer aqui dentro? São máquinas gigantescas, você conhece o porte da empresa e tal? Eu falei, meu sonho tá aqui. Falei pra ele, é o que eu mais quero tá aqui. Mas o que você acha de trabalhar com 100 homens, um pouco mais de 100 homens? Eu prefiro trabalhar com homem do que com mulher. Aí ele, mas como assim? Eu falei, porque um homem fica bravo com você, já resolve. xinga você, passa 5 minutos e fala, vamos lá tomar um café, fica com esse bico aí, com essa cara fechada. Mulher já não. A mulher dói, a mulher sofre, a mulher carrega mágoa, a mulher você tem que sentar para conversar, porque é o instinto feminino, né? Então, eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com homens, mas eu sempre fui raçuda, então eu nunca fui de me colocar nesse lugar de vítima. De vítima. Não que você não pudesse se colocar naquele momento também, mas foi muito natural. Entre aspas, estava muito forte para aquilo ali, naquele momento. Mas, cara, assim, o que pegou para mim foi ter visto a minha mãe daquele jeito. Uma, porque eu nunca tinha visto a minha mãe com aquela fisionomia de tristeza e forçando o sorriso, forçando, pra na minha frente mostrar que tava tudo bem, mas pra ela não tava tudo bem. Pra te deixar bem, né? Você tem filho? Tem 3. Eita, que eu não gosto de ter filho, hein? 3, ele tem. Um ou 3. Tem uma turminha boa lá. Então, imagina, você vai ver o seu filho sem a parte, sem um membro. Como? Você dá a vida para um filho, como que você... Eu imagino assim, minha mãe foi forte demais e me vê ali na UTI. Ninguém quer. Eu tenho um filho, eu jamais, nosso Rafinha fica doente, eu me desespero. A gente, né... A gente tenta, a gente se transforma para que ele fique bem mesmo. Para que fique bem, se a gente puder estar no lugar dele, a gente se coloca no lugar dele, é como se pudesse trocar, a gente estaria ali, com toda certeza. Então, minha mãe foi muito forte. Então, dela ter me falado isso, na hora, falei, eu não quero ver minha mãe assim, mas nunca mais. Eu não sei o que eu vou enfrentar, eu não sei o que eu vou ter que passar aqui nessa UTI, eu não sei como que vai ser meu dia a dia lá fora, eu não sei como que vai ser essa amputação, não sabia nada. Mas eu vou fazer por mim e por ela.
Foi um trato nosso ali, Foi uma sabe? decisão ali, sua com você ali mesmo. Vamos embora, vamos pra Legal. cima. E daí logo minha mãe saiu, né? O Gabriel entrou. E o Gabriel, meu marido, ele é uma pessoa que não tem problema na vida, sabe? O Gabriel, ele faz raiva até, porque, cara, ele é um cara muito assim, ele é muito pra cima demais. Aham. Então tem um dia que eu tô muito estressada, e mulher tem disso, né? A gente tem períodos durante o mês, e ele, tô estressada, ele, para, você vai ficar estressado com isso, me dá raiva, sabe? E o Gabriel, ele sempre foi assim, sempre foi assim, ele é um quinta série, assim, nato, sabe? Ele é feliz mesmo, do jeito que ele é aqui, ele vai ser em qualquer lugar do mundo, porque ele é feliz, ele se dá muito bem com pessoas, ele é um cara feliz. Uhum. E o Gabriel entrou muito feliz. Eu falei, puxa, agora que ele vai descascar o abacaxi em mim, né? Porque eu caí com a moto dele. Na época era a moto que ele desejava, imagina. Hoje, se eu arrisco o carro, você não enxerga, você sabe dirigir, né? Pô, como você não olha, né? E eu sou mestre nisso, né? Aí, quem não é, né? Aí eu falei, nossa, agora ele vai ficar muito bravo comigo. Olha pra você ver como não tinha noção, né? Eu tava na UTI, sem mobilidade nenhuma, aquela situação toda. É falta de entendimento da situação ali mesmo, né? eu Que tava aqui- acontecendo, né? Eu aqui, nossa, agora ele vai ficar bravo comigo. A moto que eu caí, a moto dele, deve ter quebrado da moto. Nossa, ele vai ficar bravo. A hora que ele chegou, eu falei, Gabriel, é a moto. Ele, eu não sei da moto. Eita, tem alguma coisa errada aqui, né? Não era pra ele estar tão tranquilo aqui, assim. Fica, Gabriel, a moto, eu caí com a moto, deve ter quebrado a moto. Jéssica, eu não sei da moto, eu não quero saber da moto, eu quero saber de você. Como que você tá? Você tá com dor e tal? Eu, gente, mas tá estranho isso aqui, né? Eu falei, Gabriel, não quebrou? Eu não sei da moto, para com isso. Eu falei, ele tá muito calmo. Eu falei, Gabriel, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nesse hospital. O doutor falou que talvez eu passe pra amputação. Pode ficar tranquilo, porque eu acabei de mexer uma perna na outra, não vai amputar não. Mas essa sensação era a sensação do membro fantasma, né? Já ouviu falar? Não? Toda pessoa que perde um membro, seja por trauma, ou seja por alguma doença, né, trombose, câncer e tal, a amputação acontece dos nervos, né, Tá. alguma da parte muscular, óssea e tal. Então, o cérebro ainda envia comandos para lá. Então, essa sensação que eu tive... Mexer a perna esquerda, o cérebro tá vendo sinal. tá enviando sinal. Pro seu cérebro você tá mexendo a perna. Isso. Então, essa sensação que eu tive foi que eu mandei comando, então meu pé encostou no outro. Dor fantasma. Por que existe a dor fantasma? Porque o corpo guardou a dor do momento do acidente, aquela dor que o corpo entrou em estado de choque, eu não senti aquela dor, mas ela ficou guardadinha, memória. Uhum. Então, em tempos, quando eu tô muito cansada, ou mudança de temperatura, ou mudança de rotina, assim, vem a dor fantasma num pico, assim, surreal, a ponto de eu ir pro hospital e chegar lá, nem respira, porque a impressão que dá é que eu tô carregando um membro. Então, tô com muita dor, Isso choro. acontece ainda depois de tempo? Acontece, ainda acontece, é comum acontecer. E eu chego no hospital, tô com muita dor, eles já correm comigo, é medicação na veia, calmante para parar a parte nervosa que fica pulando igual pipoca. Então é muito comum. Então essa sensação que eu tive foi do membro fantasma na hora. Por isso que eu falei, talvez nem aconteça a amputação, eu acabei de encostar, né, uma perna na outra e tal. E o Gabriel, eu fui logo falando para ele, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas Gabriel, dia 5 vence água e luz, dia 20 vence cartão. Gabriel, eu vou ficar muito brava com você se você não pagar as contas de casa direito. Aí ele fala que nessa hora ele pensou, morrer não morre mais. Não morre. Tem 7 vidas essa aí. A cabeça tá boa demais, né? Era boa demais, mas não morre mais. Ele ficou olhando pra mim, Jéssica, eu não acredito. Jéssica, para com isso. Tem que cuidar de você agora. Para com isso, para com isso. Eu falei, é verdade. E a obra? Porque a gente tava aí pintar a casa, não deu pra ir comprar a tinta, entendeu? Aí ele, não vou parar a obra, agora não vai ter obra nenhuma, a gente vai cuidar de você. Então eu falei, que bom, nossa, eles aceitaram bem, tá tudo bem, vamos embora. Foram 15 dias de UTI e 67 dias de internação. Assim, 15 dias de UTI, todo mundo, todos, sem exceção, todos nós deveríamos de passar uma noite no leito de UTI. Para poder... Troca de valores. Posso imaginar. Sabe? É a gente olhar a vida com um olhar diferente, sabe? A gente poder ser grato, a gente poder levantar e agradecer por sentar, por ficar em pé.
eu não sabia o que era sentar, Porque porque você ficava... a perna foi arrastada, imagina, bateu, o carro bateu, a lanterna do carro bateu na perna esquerda, formou uma navalha e a perna foi arrastando a lateral do carro. Então ela ficou presa por tecido, por terminação nervosa, porque tem uma terminação que é muito importante, né? Que se ela rompe, é coisa de 4, 5 minutos, você perde a vida. Então ela ficou que nem um fio de telefone, assim, toda enroladinha. Foi o que te manteve vivo ali. É, ela que manteve viva. Então, você imagina, com a perna ter parado na altura do ombro, teve fratura de quadril também. Então, com a fratura do quadril, a bacia partiu ao meio. Aí eu fiquei com fixador externo. Sabe aquelas gaiolas usadas quando... Em perna aqui. Isso, que fica aqueles ferros pra fora. Eu usei no quadril pra calcificar. Então, eu não podia sentar, eu não podia ficar em pé durante um tempo, né? Porque eu não tava aguentando mais. Aí eu falei pra equipe de enfermagem, né? Falei, gente, será que o doutor autoriza eu sentar? As meninas foram perguntar pro ortopedista. Eu falei, se ela quiser sentar, se ela conseguir, né? Pode. Eu fui e sentei. Falei, gente, é bom demais sentar. Valorizar sentar, né? Sabe assim, 25 anos da minha vida eu não agradeci por sentar, eu não agradeci por levantar. falar, eu não agradeci por nada. E a gente fica pegado, sabe? É tanta coisa. Você quer chegar aonde, até onde, pra quê? Pra mostrar o quê? Pra provar o quê? Entendeu? Aí, quando eu vi aquilo, foram várias coisinhas, situações, né? Como mulher, a gente é vaidosa e tá tudo certo ser vaidosa. Só que tem uns excessos também. Então eu via aquilo e falava, caramba, né? Eu tô tanto tempo aqui nessa Santa Casa, com a camisola super fashion da Santa Casa de Misericórdia. Não tá fazendo falta nenhuma as roupas que eu tenho. Não tá fazendo falta nenhuma a quantidade de sapato que eu tenho. Gente, eu vou precisar de um pé só agora. Agora eu sou muito muquirana pra comprar essas coisas, porque eu vou comprar calça, vou cortar uma perna, vou pagar caro uma calça. Não vou, né, pagar caro. Vou comprar sapato caro pra quê? Vou usar um pé só. Jéssica, o que você faz com o outro? Nada. Eu deixo lá guardado, porque no Instagram chega muitos amputados, né? Então, a hora que eu encontrar alguém que seja meu par, né? Acabou de amputar e não vai protetizar, assim como eu e tal. Só que daí tem uma dificuldade, né? Porque a pessoa tem que ser a perna contrária e calçar a mesma numeração, né? Então, eu vou guardando tudo lá. Uma hora vai achar, né? Mas dessa troca de valores foi muito grande, porque eu pensava, gente, como eu queria sentar, como eu queria encostar a minha mão no meu cabelo, como eu queria eu mesma escovar meus dentes. Não consigo. Porque não tinha, a mão ficou boba, o corpo ficou bobo. Então foi muita fisioterapia. E foram pequenas conquistas, sabe? O dia que eu consegui levar a escova na boca, eu consegui! Sabe assim, eu queria gritar pro hospital inteiro, ouvir que eu consegui escovar meu dente. Não era nem de levantar e ir até o banheiro, não. Era de, com a canequinha, com a água, escovar o dente. Pentear o meu cabelo. Ali foi um momento de muita mudança de valores para você mesmo, né? Assim, Eu fui colocada à prova. Essa é a verdade, eu fui colocada à prova. Só que eu não tinha conhecimento nenhum dessa força maior que existe sobre nós. Eu não tinha. Então foi muito assim, eu recebi essa paz muito grande de que tudo vai dar certo, só confia. Eu nem tinha entendimento sobre isso, nem nada, mas dentro de mim era muito forte, que vai passar, tá dando tudo certo, tá tudo certo. E eu tive pessoas maravilhosas ao meu lado, né? Equipe de enfermagem muito boa, equipe profissionais, fisioterapeuta, médicos. Gente do céu, foi uma galera muito boa, muito 10 demais. Então, se eu tinha essa galera toda comigo, vamos embora, vai dar certo. Só que a troca vem no modo, assim, de cutucar você. Que eu sonhava em tomar banho. Eu queria tomar banho. Eu não tava aguentando mais tomar aquele banho no leito, sabe? Que eram 2 bacinhas, uma com a água morna e a outra, uma água morna sem sabão e a outra com sabão. Então elas passavam um pano em mim e ia secando. E aquilo lá impregnava, sabe? Eu queria sentir a água caindo, eu queria tomar banho. E quando isso aconteceu, aí volta aqueles 2 que eu falei pra você, Kátia e Luiz Fernando. Eles providenciaram tudo, um saco de lixo, amarraram no curativo todinho, assim, eu fiquei cheia de saco de lixo amarrado em mim. A Kátia levou o secador dela, levou o hidratante dela. Eles me colocaram numa cadeira de banho, com a ajuda de umas 3, 4 pessoas, me levaram pro banheiro. Lá, Luiz, eu queria que o mundo acabasse, sabe? Eu falava assim, eu vou secar a caixa d'água dessa Santa Casa tomando banho. Gente, é bom demais tomar banho. Como que eu nunca agradeci? E lá era um momento de muita graça, sabe? Eu ficava, como é bom, obrigada por eu poder tomar um banho. Jéssica, vamos sair? Agora, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E foi maravilhoso tomar banho.
E hoje para mim o banho é sagrado. Então assim, poder Você ficar... trouxe esse valor, né? Não que a gente não valorize, mas é aquela vida tão sem para prestar atenção nas pequenas nas coisas. graças do dia a dia, né, que a gente tem, né? E a gente tem muitos privilégios, sabe, na Muitos. nossa vida. A gente tem muitos. É que a gente não para pra ver, Não com para essa pra rotina pensar. louca, com essa... Ai, são muitos compromissos, tem que trabalhar... A gente esquece de olhar para os nossos privilégios, sabe? Então, quando eu parei. Nessa época eu estava na faculdade, então eu trabalhava, super realizada no meu trabalho. Eu estava no melhor ano da minha vida, que nesse ano eu tinha sido reconhecida e tinha ficado entre as 10 melhores funcionárias da empresa, num grupo de 9 homens, eu a única mulher. Eu estava no meu auge, assim, sabe? Eu estava muito feliz. E parou minha vida, parou. Eu fui colocada num mundo totalmente desconhecido, onde eu tive que aprender tudo, a falar, a sentar, a ficar em pé, aprender que o banho é importante, aprender que o banho é um lugar sagrado para mim. Então, onde é o seu refúgio na sua casa? O banho. Cara, eu tô lá, é o lugar que eu agradeço, porque me traz lembranças da época, do tanto que foi bom aquele dia, mas me traz, assim, uma sensação tão boa, um momento de graça, um momento de você poder reconhecer, caramba, tanta coisa legal acontecendo, até mesmo você dá uma chorada, né? Sim. Agora, É o melhor lugar, né? Não deu certo, Ninguém tá vendo, né? tá sozinho. Dá uma Tá na chorada. água já, né? Né? Então, assim, eu sou tão boca de sacola, então, não deu certo, isso eu não tô entendendo nada, mas, poxa, calma meu coração, né? Eu preciso de um carinho hoje, eu preciso de um colo e tal. E é o banho, pra mim, porque ficou muito marcado. Mas, enfim, tantas outras coisas, né? Como ficar em pé, como o sentar. Eu tive perda total de fêmur e parte da estrutura do quadril. Então, essa parte da frente da coxa eu não tenho. Tá. Eles reconstruíram a parte do bumbum. Então, para eu sentar, como hoje eu sento com muita facilidade, na época não era assim. Porque a gente perde equilíbrio, né? Do corpo. Levou um tempo para você poder... Então, o dia com muita ajuda e com fisioterapia e tudo mais, eu consegui encontrar o ponto de equilíbrio. Eu ria, eu chorava, eu agradecia. Era cada conquista mesmo. E tava tudo ferrado, porque eu tava ainda com o fixador externo, né? Eu fazia uso de colostomia, porque com a abertura da perna genital e ânus também abriu, teve que fazer várias reconstruções, e com isso eu tive que usar a colostomia aqui, né? Que é o intestino, que fica para fora, e ali sai o coletor, né? Então, tudo em volta era contraditório ao que eu pensava, sabe? Então eu falava sempre para a equipe médica, né, que iam me visitar, estavam sempre comigo, eles foram maravilhosos. Eu tenho até medo de citar o nome aqui e acabar esquecendo de alguém, sabe? Porque eu tenho amor por eles. Falo, gente, olha, todos os dias eu peço para que vocês resgatem vidas, cada vez mais, usem as mãos de vocês para fazer o que vocês amam, porque o que eles fizeram por mim, nossa, e eu falava isso pra eles, vai dar tudo certo. Gente, vocês são muito bom, né? Então, é cirurgião plástico que fez um trabalho incrível, assim, hoje eu tenho o carinho, a amizade dele. Então, nossa, gente, foi bom demais. Mas foi uma fase de muitos aprendizados, né? E eu pensava assim, como que vai ser agora? Como que vai ser a minha relação? Esse pós, né? Que eu até ia te perguntando essa pergunta pra você mesmo, assim, né? Porque daí você teve que entrar no mundo de inclusão, né? Era um novo mundo pra você viver. Eu não sabia. Me apresentaram a aposentadoria no primeiro momento. Jéssica, você tem que se aposentar, porque o seu tratamento é longo, e não tem o porquê, né, você ficar nesse afastamento, porque não tem uma previsão. Eu não quero me aposentar. A primeira coisa. Como assim ela não quer? Essa negativa foi maior do que da notícia de que você... Foi, o não já veio, entendeu? Falei, não quero me aposentar, não. Aí vieram, Jéssica, mas você... Assim, eu acho que eles pensavam muito que ela não tá tendo entendimento, que ela teve uma perda muito grande, que o recomeço vai demorar. Que talvez a vida, ela talvez acredite que a vida vai ser igual era antes. Ou até assim, ela tá achando que ela vai voltar a fazer o que ela fazia, ela não vai voltar. E a minha cabeça estava assim, não, eu perdi a perna, eu tô super bem. Gente, eu vou poder trabalhar ainda. Eu não quero. Aí eu lembro uma vez que minha mãe falou assim, minha filha, você não acha melhor? Porque vai ser bom pra você e tal. Eu falei, mas eu não quero. Não quero, eu vou voltar a trabalhar. Eu não quero aposentar. E foram várias negativas, várias tentativas e várias negativas. Aí até que desistiram, sabe? Falou, não adianta, né? Eu não vai tirar nada dela aí. Aí eu não quis mesmo. Então eu queria muito, assim, voltar. Você não aposentei. Você
se é nobre a palavra, né? Mas você tinha uma força que você, não, eu quero trabalhar ainda. Eu Eu quero Dentro de fazer mim, acontecer ainda alguma coisa diferente. dentro de mim tava gritando aquilo. Que legal. Você vai trabalhar. Eu só não sabia com o quê, como, quando, eu não sabia. Mas eu sabia que eu ia voltar a trabalhar. Só não sabia que eu ia trabalhar tanto como eu trabalho hoje, né? Mas não, não tô reclamando, não. Amei por isso. Só que na época, era muito desconhecido, muito. Eu não sabia se existia prótese para mim. No entanto, que no primeiro momento me falaram que, olha, talvez exista uma prótese estética, mas não funcional, porque foi uma perda muito alta, né? Então, a perda do movimento, da marcha, é muito comum amputados que ficam com parte do fêmur, né? Que ficam com o coto, né? Então, o coto, com essa articulação do quadril, tem a marcha. Então, consegue passar numa boa. No meu caso, não. Eu não tenho articulação, né? Eu não tenho fêmur, eu não tenho a parte da bacia, então acaba sendo um pouco mais complicado. Só que eu tinha esse desejo, sabe? De, poxa, eu quero protetizar, eu quero andar sem muletas, eu quero. E eu zerei todas as possibilidades em relação à prótese. E realmente, assim, hoje a prótese, eu tenho uma prótese muito, muito boa, top do mercado, só que a estrutura que eu tenho é muito ruim. Então, não funciona legal. Não é confortável para você. Não, toda vez que eu uso machuca, já tentei outro cesto, um cesto de extrema qualidade, eles se preocuparam com me trazer conforto e tudo mais, mas ainda assim... A sua lesão, vamos dizer assim, é uma coisa bem diferente das lesões, por isso que não tem uma prótese específica para isso? Isso, eu cheguei ainda a perguntar pro Luiz Fernando, levei, né, porque o Instagram hoje tem várias pessoas que são desarticuladas de quadril como eu. Aí eu peguei uma menina... Esse é o nome, desarticulada de quadril. Isso, desarticulação de quadril. Aí eu peguei uma menina e levei pro doutor. Falei, doutor, por que ela usa prótese? Por que ela anda tão bem? E por que eu não consigo? Aí ele me explicou. Ele falou assim, olha, Jéssica, a amputação dela não é decorrente de um trauma. Existe uma diferença muito grande. A pessoa, quando ela sofre um trauma, um acidente, ela chega para nós num estado do que sobrou. Então, o que sobrou, a gente junta aquele que sobrou e opera ali em cima do que tem. No caso de uma cirurgia de amputação que ela é preparada, a gente preserva vaso sanguíneo, a gente preserva a parte muscular, a gente preserva a área óssea, já pensando numa futura protetização. No seu caso, não. Não teve opção, não teve. Assim, tive que salvar mesmo ali. Isso, ele falou assim, olha, o que foi feito, né, o trabalho do Eduardo Biondi, maravilhoso, um vascular de Pinda, o que ele fez de resgatar a parte vascular para que não necrosasse, né, porque se não tem vascularização vai necrosar, né, e o trabalho foi um trabalho em conjunto, né, então hoje por você ter o bumbum, nossa, já foi demais. Então é uma área que ela é muito sensível. Então com o atrito da prótese, a descarga de peso, né? Quando eu vou fazer a passada, eu faço a descarga e passo. O corpo não aguenta ali. Então é uma área muito debilitada. Então você zerou todas as possibilidades, mas talvez você consiga usar, por exemplo, né? Vou numa festa, Casos hoje eu quero. esporádicos. Qual roupa de sair? Vou colocar uma roupa de sair hoje. Aí eu tenho hoje essa opção, eu posso sair de perna, eu posso sair de perna, eu vou sem perna. Não, tem isso, né? Coisa Dá pra na você perna. Ai, que dor na perna, né? Vou tirar a perna, daí tira a perna. Mas aí eu tomei essa decisão por mim, sabe? Falei, não vou machucar mais meu corpo, né? É um querer muito grande, mas eu não vou fazer mais isso, não. Eu vou deixar ela lá, quando eu sentir a vontade de usar, eu vou usar, e vai ser assim. Foi tão leve até agora, não tem por que eu colocar um peso nisso, né? Podia nem estar aqui. Mas até pensando na questão da inclusão e da facilidade do dia a dia, com a prótese seria mais, menos difícil, menos desafiador em alguns momentos, alguns pontos. Se eu falar que não. Não? A prótese, ela me freia muito. Por exemplo, desnível de chão, que é muito comum hoje, né? Calçadas não são niveladas. Dentro da nossa casa mesmo, a gente tem um desnível, né? De piso. A prótese eu tenho que ficar atento o tempo todo. Então, o tempo todo eu tenho que olhar para o chão. Agora, com a muleta, não. Gente, eu corro com essa muleta. Muletinha para que te quero. Nossa, eu sou muito ágil com muleta. Muito ágil. O ser humano é muito adaptável, né? Muito. É incrível, e as pessoas não têm noção disso. Em tudo, tá? Em tudo, em qualquer coisa da vida que a gente se propõe a fazer, exatamente. A gente se adapta muito rápido a isso. Muito né? rápido. É que a gente duvida dessa nossa capacidade. Eu também acredito nisso. Do nosso corpo e da nossa mente. A gente limita a nossa mente para uma adaptação nova. Isso é muito. Porque as coisas foram acontecendo, eu sentei, eu fiquei em pé, eu tomei o banho, eu recebi alta, fui para casa.
O dia que eu recebi alta, Luiz Fernando sentou na beira da cama de sandália e bermuda, lembro disso até hoje. Falou assim: olha, minha filha, eu tenho 30, tinha na época, né? Hoje ele tá beirando seus 40 e poucos anos de profissão, quase 50. Ele falou assim: eu tenho 33 anos de profissão. Eu não conheci alguém como você. Eu ainda tenho um receio, ainda tenho um pouco de preocupação, porque aqui no hospital todo mundo te servia, né? Equipe enfermagem, equipe todo o tempo com você, né? Cuidando de você. Na sua casa não vai ter mais isso. Então vai ser a sua realidade agora. Mas eu gostaria muito que você continuasse a pessoa que você está sendo aqui. Nunca vi nada igual. As pessoas se entregam, as pessoas se deprimem, as pessoas entram num luto eterno. Elas não conseguem ver vida após a amputação. Eu falei, jura, doutor? Mas foi só a perna. Eu ficava assim, foi só a perna. Então segue, a gente vai estar sempre aqui para te ajudar. Foi alta hospitalar, né? O tratamento ainda continuou. Eu fui para casa. Eu lembro disso, quando eu cheguei em casa, o motorista me levava todos os dias para São José para fazer a câmara hiperbárica, que é um tratamento para ajudar nas células de cicatrização, e é um tratamento maravilhoso. Na época eu fiz 40 e tantas sessões, eu ia todo dia com ele para São José. E ele me levou embora e falou, Jéssica, vamos chegar na sua casa fazendo barulho? Você quer com emoção ou sem emoção? Eu falei, motor, liga essa sirene aí, vamos fazer barulho, avisar todo mundo que eu tô chegando. Eu cheguei na rua de casa, não tinha ninguém. Ninguém, o vizinho saiu. E viu o outro, eu falei, nossa, deu errado, né? Falei, as pessoas devem estar trabalhando. Deve ser isso e tal. Aí ele falou assim, teve uma senhora que saiu, olhou, mas entrou, Jéssica. Mas também, como que as pessoas iam... Saber que você tava... Depois eu pensei, porque eu era jovem, eu morava sozinha, jovem tem aquela coisa, né, de fazer festa em casa, a rua da minha casa era vizinhos com mais idade e tal. Então eu tenho certeza que nesse momento que eu cheguei fazendo barulho, eles pensaram assim, o inferno da rua voltou. Isso, a menina tem 7 vidas, gente. Meu Deus do céu, voltou. No modelo 2024, 2014, né? Modelo 2014, tem uma perna, mas voltou, gente. Tem 7 vidas aí, né? Aí, por isso que não saíram. Aí voltei, não tinha pegado ainda numa muleta. Desci da ambulância, falei, Gabriel, pega a muleta pra mim e tal. Aí ele me deu, eu fui andar igual perna. Ele falou, você não vai pra lugar nenhum andando assim. Não sabia nem usar a muleta. No hospital você não teve essa instrução ali? Não, porque eu acho que eles pensaram assim, se a gente der muleta para ela agora, a gente vai ter um problema, porque ela já tá querendo sair andando, né? E não é assim, 67 dias, 2 meses, uma semana, é muito pouco ainda, né? Tinha acabado, eu tirei o fixador para ir para casa. Então eles se preservaram, mas eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Pegar a muleta. E a vida começou ali. Quando eu olhei para minha casa, falei, puxa, né, a minha rotina era tão preenchida, trabalho, faculdade, e agora? Eu vou ficar recebendo visita de enfermeira, porque eu fiquei com serviço de home care, né? É assim que fala? Acho que é home care. Físio em casa, enfermeira para fazer o curativo, que era muito grande, né? Não foi suturado, ele fechou de fora para dentro, porque não tinha tecido, né? Foi uma ferida grande e tal. Então eu fui assistida por um bom tempo. E aquilo começou a me dar uma agonia, sabe? Falei, vou lavar uma louça. Então, aqui, vou lavar uma louça. Aí minhas amigas chegavam em casa e falavam, Jéssica, o que você tá fazendo? Lavando louça. Eu falei, gente, eu tô normal. Eu tô normal. Eu preciso de alguma coisa. Aí eu comecei a lavar uma louça. Nossa, dá pra lavar uma louça. Nossa, tá a vassoura aqui, derrubei alguma coisa. Aqui a vassoura aqui, dá pra limpar a casa. Nossa, dá pra varrer. Nossa, sabe assim? Foi uma descoberta. Aí, 4 meses depois, voltei para a faculdade. Quando eu voltei, foi um choque também, porque todo mundo, gente, muito recente, ela já voltando e tal. E eu queria muito voltar. Voltei para a faculdade no modelo 2014, 2015 já, de cadeira de rodas, porque a distância era longa, a faculdade super me apoiou, mudou a sala da engenharia, que eram as últimas salas. Até um parênteses essa parte da volta da faculdade, né? Aí já vamos falar um pouco de inclusão na sociedade, né? Sim. Como que você viu também essa parte ali de... Eu fui muito acolhida pela faculdade no primeiro momento, nessa troca, né, de sala. O bloco da engenharia era o último setor, assim, né, das engenharias. Então, eles trocaram com a área da saúde, trouxeram só a nossa sala para cima, para ficar mais fácil o acesso para mim. E a faculdade, ela tinha essa acessibilidade. Não tinha de bebedouros, mas logo eles já resolveram isso. Então, eu não sofri isso, sabe? Mas
Eu ouvi do Luiz Fernando assim, olha, a inclusão e a acessibilidade, ele me preparando para me mandar para casa, né? A inclusão e a acessibilidade é muito dita, mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Então, existe, né, essa bandeira da inclusão e tal, mas ainda tem muita coisa. Aí eu comecei a pensar, peraí, mas se eu não tivesse voltado para a faculdade não teria trocado os bebedouros. Não teria olhado pela inclusão. Exatamente. Ela não estava olhando para o que eu precisava. Uhum. Se eu não tivesse voltado, não teria trocado a sala. Então, peraí, a inclusão só acontece se eu me incluir. Agora, se eu ficar gritando da minha casa, no meu cantinho fofinho, falar, porque a inclusão não acontece, que não, nada vai acontecer. Essa frase é muito boa. A inclusão só acontece se eu me incluir. Se eu me incluir. Que é parte de você, né? Com certeza. Nos Só ambientes eu que você vou saber. frequenta. E a deficiência é um leque, assim, ó. O que funciona pra mim não vai funcionar pra você. Então, se a gente não abrir a boca, se a gente não se incluir, se a gente não botar a cara a tapa pra coisa acontecer, não vai, porque pra mim é ok subir um degrau, mas quem é Tem pessoas cadeirante que não é. não. Cadeirante não é ok. Peraí, oferecer ajuda pra mim é ok. Se você não oferecer ajuda, eu vou pedir. Uhum. Então, tô no supermercado, por exemplo. Eu vou muitas vezes no supermercado comprar, sabe aquele negócio que faltou alguma coisa em casa? Aí eu vou no supermercado. Como que eu vou carregar de muleta? Ué, vou carregar essa xícara? Peraí. Pega essa xícara, coloca aqui, gente, põe na muleta e sai andando. Só que se eu tenho muita coisa pra pegar, eu tô com pressa, alguma coisa assim, você trabalha no supermercado, eu falei, oi, fulano, como que é seu nome? Luiz, me ajuda aqui. Eu preciso pegar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Gente, as pessoas amam ajudar. Só que as A pessoas... gente tem que pedir mais, né? Só que as pessoas têm bloqueio. Uhum. Elas têm essa dificuldade porque tem pessoas que não são como eu. Tem pessoas que têm dificuldade de falar sobre o que aconteceu. Tem pessoas que ainda é sensível. Então, mas daí eu acho que é uma questão educacional mesmo, né, Jéssica? Porque assim, da mesma forma que você também não conhecia esse mundo, quem tá de fora também nunca teve uma informação sobre isso. Tem empresas, a gente sabe que tem os meios específicos para falar sobre isso, mas de forma geral as pessoas não sabem como lidar com isso Como também. lidar? Porque, por exemplo, um cadeirante. Uhum. Se você chegar, já colocar a mão na cadeira dele, a cadeira é parte do corpo dele. Isso é uma invasão, né? Será que você não está sendo Uhum. invasivo? Então, por que não perguntar? Né? Fulano, posso te ajudar? Se ele falar não, é não. Não é não. Não, tá tranquilo pra mim e tal. Mas eu peço ajuda. Então, tô no supermercado, preciso carregar. Luiz, me ajuda aqui. Nossa, o que eu já fiz de amizade no supermercado. Fulano, tá aí hoje, né? Vamos, bora e tal. Me ajudar, porque eu não vejo problema, eu preciso de ajuda. Né? E facilita, a não ser aquele dia que, tô com tempo, tô com calma, vou escolher e tudo, mas aí ok. Mas eu sempre peço ajuda. Só que tem pessoas que passam, e hoje, né, nesses quase 12 anos de amputação, eu convivo com muitas pessoas. Uma porque a rede social hoje é um canal de ajuda, pra gente se apoiar, pra gente mostrar ao mundo que o mundo não é esse bicho de 7 cabeças, como falam, né? Que agora acabou sua vida. Até para as pessoas que passam por isso poderem entrar no seu Instagram e falar, opa. Isso, e eu, dentro, né, do que eu consigo, gente, eu trago todo mundo. Primeiro, esporte. Esporte salva a vida. O esporte é o primeiro caminho, você tem que focar no esporte. Vamos falar um pouquinho sobre o esporte, que né, depois eu vou seguir o Instagram dela lá, que é sensacional. O CrossFit, né, me chamou bastante atenção. Você já fazia antes? Eu era sedentária. Eu era banhada no sedentarismo, gente. Banhada. Sabe assim? Esporte pra quê, né? Academia pra quem tem tempo. Eu, hein? Tem que trabalhar, tem que estudar. Imagina, engenharia, cálculo 1, 2, 3, né? Operações unitárias, você fica lá nem doido estudando aquilo. E eu ficava assim, gente, como que esse povo tem tempo de ir pra academia, de treinar? Olha, não, eu não tenho tempo pra essas coisas. E a gente paga a língua, sabe? Nossa, como a gente hoje é crossfiteira de carteirinha. Não, hoje eu adoro, assim, adoro. Mas foi assim, foi depois de um tempo, você se encontrou, quantos anos após ali o acidente, mais ou menos, que você encontrou, ou você começou pelo crossfit? Não, você tentou outras atividades, você via essa questão de inclusão também nas atividades, acho que é interessante a gente falar sobre isso também. Eu não sabia nada, eu recebi a visita de um amigo, o Thiago, que ele nada há mais de 20 anos. E o Thiago nada até hoje, né? Ele ama uma piscina, e o Thiago foi me visitar. E nessa visita ele falou assim, Gé, tem a equipe PCD no João do Pulo, um centro esportivo que é em Pinda, né? Tão legal, é uma galera PCD, eu nem sabia o que era PCD. O que é PCD, Thiago? O que é PCD? Pessoa com deficiência, Gé. Eu falei, caramba, jura que tem isso? Tem, Gé, e é demais, vou fazer essa ponte entre vocês e tal. E eu cheguei lá, o Lúcio, um técnico, o falecido Lúcio, ele me recebeu com muito carinho. E ele falou assim, vem nadar.
E nadar, traga aí o óculos, o maiô e tal. E eu fui, pronto, nasceu dentro de mim uma atleta, né? Falei, nossa, ele falou, o que você sabe de natação? Falei, nada, eu me afogo até no chuveiro. Nossa, nessa hora ele falou, nossa, que atleta, né? Ó a bucha que o Thiago me deu, né? Desafio grande, eu tenho certeza que ele pensou isso. Puxa, onde eu fui entrar? O tipo que o Thiago fez comigo, né? Aí tá, cheguei, fiquei numa piscininha menor, né? Porque ele testando e tal. Aí eu nadei durante 8 meses. Assim, nadando 40 e tantas piscinas, fazendo a musculação, eu me vi num outro cenário. Porque eu saí do hospital com 40 e poucos, quase 50, nem 50 quilos, muito magrinha, muito debilitada. Então hoje, essa resistência que eu tenho de andar distância longa de muleta, de ficar por horas em pé, em palestra e tal, vem do esporte. Só que eu não tinha essa noção. Antes você achava que o esporte não podia te dar em nada do que você fazia. Era Né? a quantidade de benefícios que traz, né? E eu me envolver com essa galera foi muito legal. O Serginho, cadeirante, que eu tenho paixão por ele, super amiga dele. O João, outras pessoas que na época nadavam, que era cada uma dentro da sua limitação, né? O João é um cego nadando. Quando eu vi o João entrando na água, um touro. Um cara, assim, extremamente regrado, um cara que todo trincado, no shape, assim, cego. Eu falei, gente, ele vai bater a cabeça do outro lado da piscina. Eu não acredito que esse cara nada. Ele conta as braçadas. É a adaptação que ele falou, né? Cara, eu falo pra você, né? Incrível, né? Aí eu não tenho muita paciência pra gente mimizenta por causa disso, entendeu? Que é o limite que a pessoa coloca na cabeça, né? Na mente, né? Sai daí, levanta, por favor. Eu fico assim. A gente tem que ser sensível. Não que eu não seja insensível, mas tem hora da vontade de falar assim, sai, levanta e anda. É assim, sabe? Porque senão a pessoa vive naquele limite que ela coloca pra ela mesma, né? Naquele limite. Vive. E o que mais tem é gente mergulhada nesse vitimismo, sabe? Aí quando eu vi o João, a coisa mais linda do mundo, ele conta nas braçadas, ele sai da piscina, ele se troca extremamente regrado, organizado com as coisas dele e tal. Eu falei, gente, e na minha cabeça, eu imagino um cego, um cadeirante, eu tenho uma perna e 2 braços, eu vou dar show nessa água. Quando eu tava tentando fechar uma piscina, eles já tinham feito 3. O Serginho descia da cadeira, entrava na água. Cara, olha isso, meu olho assim brilhou, sabe, com aquilo. Gente, como que pode? Onde eu tava que eu não via isso? Essa galera tem que ser, tem que ser falado o nome dessa galera. É demais ver isso. Aí eu nadei durante 8 meses e eu comecei a sentir fortes dores, assim, horríveis. Eu ia muito ao hospital. Eu estava tratando como dor fantasma, só que até que o coto, a parte ali do corpo, né, da amputação, começou a ficar roxo. A doutora disse, Fernando, tem algo aí. Era uma osteomielite que estava desenvolvendo, uma infecção óssea. Então tinha várias placas, né, no quadril. Então essas placas, elas ajudam a propagar a bactéria. Então essa bactéria eu adquiri no momento que o meu corpo estava aberto no asfalto. Então teve a exposição de alguns órgãos ali, a bactéria entrou, ficou quietinha ali, depois de quase 1 ano ela apareceu e ganhou força. Então a dor fantasma vinha como um alerta, febre, dores, né? E eu tive que ficar 1 ano e 2 meses em tratamento, com um dreno fincado no coto, aonde eu ia todos os dias no hospital fazer o curativo, e aquele dreno ali para sair aquela... Infecção. Era horrível. A primeira vez que abriram, o doutor falou assim, saiu 2 cubas rins de secreção. Então, assim, tava uma proporção muito grande. E eu fiquei 1 ano e 2 meses naquele tratamento. Quando eu saí, que foi uma tentativa assim, olha, não tem mais o que faça, para a fissura fechar. Fiz câmera hiperbárica, tudo de novo, não tinha mais. O doutor me levou para o centro cirúrgico e falou assim, ó, a gente suturou a área, suturou, fechou, e a gente agora vai assim, só vai, vamos ver o que vai dar. E deu certo. Porque tudo que eles faziam não fechava. E era uma área grande, né? Então precisava fechar para não ficar aquele vazio lá. E também não propagar novas bactérias e tudo mais. Aí ele me falou isso e eu falei, a vida que segue. Eu não vou voltar mais para o hospital, não quero mais voltar para cirurgia cansada, sabe? Cansada de hospital. E foi assim, uma virada de chave. Porque 1 ano e 2 meses em tratamento, eu não conseguia andar longas distâncias, eu não conseguia, faltava fôlego, faltava equilíbrio, faltava tudo. O que a gente faz nessa hora? Marcar um médico. Marquei com o doutor, cheguei lá na consulta, doutor, não tô bem, não tô conseguindo andar, tô ficando ofegante, tô me sentindo muito cansada. Aí ele, você voltou a treinar? Não. Doutor, eu tô tudo isso, como que eu vou treinar? Ele, Jéssica, se você...
ele, Jéssica, se você veio aqui atrás de uma pílula mágica para que te dê ânimo, te dê força, te dê equilíbrio, você veio no lugar errado. Você tem que entender que treino hoje para você não é mais escolha, é uma necessidade para você. É a pílula que você precisa, né? Você precisa cuidar do que sobrou. E eu não vou fazer por você. Eu saí com tanta raiva dele, que a gente sai, né? É, porque foi buscar uma... A gente é mimado, a gente gente quer opa. ouvir o que a gente A quer gente quer o ouvir. milagre sempre, A gente né? A quer, rapidez, né? a gente não quer emagrecer, a gente quer Não, ser emagrecido, entendeu? A gente é assim. Aí eu saí bicuda, né? Nossa, o doutor tá bravo hoje, né? Ai, que saco, vou ter que fazer minha parte, sabe assim? Aí eu, quer saber? Contei pra uma amiga da faculdade, a Inara, super atleta hoje. A Inara, assim, nossa, a baita atleta de crossfit. E na época ela falou assim, Gé, vamos treinar cross? Eu no crossfit? Vamos, Gé, é uma atividade intensa, 1 hora de treino, nossa, vai ser ótimo pra você e tal. E onde eu conheci o Taioba. Fui até ele, o Taioba me recebeu com todo carinho, porque ele é isso, ele ama a gente. Uhum. Então ele tem esse Muito acolhimento. acolhedor. Ele é muito. Ele chega, ele abraça, ele, sabe, ele ouve, Aí ele chegou, eu falei, olha, Taioba, eu quero treinar, você tem alguma pererê aqui no box, né? Ele, olha, eu tive um aluno aqui e tal, mas assim, uma amputação tão alta como a sua, não tive, mas a gente vai aprender juntos e tal. 9 anos já Olha que beleza. com ele lá e, nossa, uma alegria, assim, de ver como o nosso corpo muda, como tudo muda. Fôlego, tudo isso que tá falando, né? E são fases, sabe? Tem fase da vida que tô tão cheia. Essa semana mesmo eu falei pra ele. Falei, nossa, tiozão, eu tô tão cansada, tanta coisa. Eu não sei se eu faço uma outra atividade pra complementar. Então eu falei, faz parte da vida. Que momento Meu, que a gente tá Se mais. quiser fazer Hyrox pra você testar, a gente faz. Ou se você quiser se inscrever no campeonato, pra você agora vai ser bom, porque é legal, o campeonato te traz essa disciplina maior, né, durante o período e tal. Então ele sempre foi a pessoa, assim, que me acolheu muito. Mas foi muito de soltou, eu fui, sabe? Então vamos embora, vamos pular caixa, vamos subir corda, vamos fazer os movimentos de ginástica, vamos. Que a gente vê pelo esse lado da inclusão mesmo. Você encontrou um esporte que te incluiu, não te diferenciou, né? Isso. Ali. É tão importante você fazer. Não levanto só a bandeira do CrossFit, né? Mas, meu, você gosta de academia, vai pra academia. Você gosta de pular Exercício é corda. vida, né? Gosta de pular corda, vai pular corda. Se você gosta de bike, vai andar de bike. Gente, a primeira vez que eu sentei na bike, que delícia andar de bike, que delícia, é maravilhoso. Então, assim, a gente perde um pouco esses prazeres da vida, que é o que a gente leva, é o que a gente faz de bem para nós mesmos, né? Então, o esporte me ajudou muito, o esporte me trouxe oportunidades, porque através do esporte, as pessoas começaram a me acompanhar, não só pela Jéssica, a menina do acidente, né? Me rotularam, a menina do acidente, que hoje pode me chamar de menina aos 37 anos, né? Não vai achar ruim, não. O menino pode manter, né? Pode manter o menino. E eu hoje, aos 37 anos, né, eu penso, falo, caramba, né, como a vida é decisão. Você colhe escolhas. O tempo todo, você colhe escolhas. Então, uma escolha errada que você faz, vamos voltar lá atrás. Se lá atrás eu tivesse decidido e escolhido me aposentar. Jamais. Hoje eu ia ver tantas oportunidades. Talvez você iria se limitar para novas oportunidades. Ia me limitar. Não que esteja errado quem opte pela aposentadoria. Exatamente. Mas, assim, para você foi o caminho que precisava ser seguido. Foi a primeira decisão importante que eu tomei. E hoje o que eu tento trazer essa galera, acabou de amputar, não aposenta. Olha, hoje existem as cotas para PCD. Você pode ser o que você quiser, sabia? Você pode trabalhar, pode se candidatar num concurso público, você pode trabalhar em polícia, você pode ocupar tantas vagas que tem em aberto hoje dentro da indústria, você pode trabalhar no que você quiser. As empresas, as indústrias mesmo, elas têm que ter uma cota para PCD. Tem que ter uma cota para PCD. Até 1 ano e meio atrás, eu trabalhei com uma empresa num projeto de inclusão, porque essa empresa ela tem um projeto de trazer os PCDs, não os atuantes, mas os PCDs que hoje optaram pela aposentadoria, em desenvolver esse PCD e trazer para dentro do mercado de trabalho. E foi demais. Uma curiosidade, desculpa interromper, a pessoa optou pela aposentadoria, ela pode sair da aposentadoria? Pode, a aposentadoria ela é reversível. Tá. Então hoje ela escolheu aposentar, enfim, né, pela situação e tudo mais. Mas ela vai usar esse tempo, eu falo usar porque justamente para isso, para que você consiga se desenvolver profissionalmente. Aí você se desenvolveu, não tem um porquê você ficar agarrado, não tem.
Não tem. E é tão bom, o trabalho edifica a gente. Num ponto assim, poxa, olha aqui, eu cheguei aqui falando pra vocês, não foi? Falando que, puxa, eu tive aqui há tantos anos atrás. Puxa, quando eu entrei aqui na Castelli pela primeira vez, aqui sempre foi bonito esse prédio, né, gente? Uhum. Eu nem imaginava conhecer Fernando, Bruno, nunca na vida na Terra. Eu entrei aqui, eu falei, gente, que lugar lindo, que trabalho incrível, eu fiquei encantada. Café, eu sou apaixonada por café. Uhum. Aí eu vi, gente, Já era bom o café na sua época? já, eu tomei café ali, viu? Eu tomei café ali. Falei, gente, que delícia de lugar. Aí hoje, depois de tantos anos, voltar aqui e poder dividir com você. Gente, isso é demais. É demais. Então, assim, se eu tivesse parado lá atrás, nem aqui eu tava, não tinha conhecido você, Luiz. Eu não tinha conhecido você. Sabe? Nada é à toa, né, Jéssica? Assim, mas são as decisões que a gente toma. São São decisões. decisões, Escolhemos caminhos que a gente vai trilhando, que a gente vai escolhendo. E a todo momento a gente escolhe, né? Todo momento a gente tá escolhendo. Todo momento. O convite do podcast foi uma escolha, você vira ou não. Né? Com certeza. Então, é tudo isso. E até falar da questão do podcast, de comunicar, né? Eu vi que você tem um trabalho de levar mesmo, cada vez mais isso, informação para empresas, como tu falou um pouquinho de empresa. Como que você vê essa questão de empresa, assim, na questão de inclusão? Eles abrem portas para isso. Tem a cota que eles precisam ter, mas é uma coisa que eles olham com carinho? Ou é uma coisa mais forçada, você acredita, assim? Existem empresas e empresas. Eu tive um grande prazer de conhecer grandes empresas de diferentes portes, que têm um olhar muito sensível, sabe? Muito apurado para a deficiência. Mas normalmente quem tem esse olhar é porque tem alguém muito próximo. Tá. Ou é um gestor que tem um filho com deficiência em casa, ou é um empresário que tem um colega, um amigo, ou tem alguém na família que passou pela deficiência ou pela perda, e isso gera isso na gente, né? Muito comum isso acontecer. Então, todas as empresas que eu passei têm esse perfil, essa característica. Então, as empresas que têm isso como uma bandeira forte, tem um gestor muito forte por trás. Legal. Uma pessoa que tem esse olhar humanizado. Que já vivenciou de alguma forma essa questão. E já sentiu na pele, sabe? E isso é muito legal, porque a deficiência não é o sonho nem o desejo de ninguém. Mas todos nós, a gente está exposto a ela. Então é um trauma, é uma doença inesperada, é algo que pode acontecer que muda. Sim. E como que você vai lidar com isso? Então hoje não são todas, eu acho que não diria nem 50% das empresas hoje estão preparadas para falar sobre a deficiência, não só a deficiência, mas assuntos mais sensíveis, né? Que hoje a gente fala tanto da sexualidade e tudo mais, mas elas ainda não estão. Abrir para conversar sobre assuntos importantes. Como que eu falo? Eu chamo você de amputada, eu chamo você de PCD, eu chamo você... Como que eu chamo você? Sabe assim? Então, peraí, como eu quero ser chamado? Então, você dá voz para essas pessoas, isso aconteceu dentro de uma empresa que eu achei muito legal. Reuniu os PCDs, né? Da empresa, daquele site, e as pessoas se sentiram muito acolhidas, sabe? De poder falar, ai, a minha deficiência, nesse dia tinha um rapaz que a perda da visão era gradativa, então ele chegou num ponto que ele enxerga, acho que 10%, então, e a empresa ainda assim apoia, ele é um baita profissional, e caramba, que demais, e ninguém tinha parado para ouvir, ninguém sabia da história dele ainda. Entendeu? Então as empresas, peraí, contratam a Jéssica para estar lá, para contar a história dela, para falar de tudo, de toda a vivência dela e tudo mais, mas eu tenho pessoas aqui que podem contribuir para o time, entende? Então isso é muito legal. Eu também passei numa empresa que tinha um grupo de 123 PCDs, todos eles tinham plano de carreira. Só que a dificuldade da empresa era fazer com que muitos ali entendessem que eles poderiam ir mais e além. Não precisava ficar preso na deficiência, né? Porque o que limita é a mente, não o corpo. Cara, quando você tem uma mente assim... E talvez para os colaboradores que convivem com o PCD, pode auxiliar muito nessa expansão de mente mesmo, né? Sim. Porque essa pessoa passa por tantas coisas que você olha aquela pessoa e fala, caramba, né? Que exemplo de superação, de não se limitar. Então, e outro, sabe, o Luiz, a gente não... Eu vejo, assim, que a gente educa muito mais com o exemplo.
do que com a fala. Uhum. Não adianta nada eu falar aqui, falar, ai gente, eu faço cross, eu empreendo, eu sou palestrante, já rodei o Brasil todo e tudo mais, mas em casa eu tá lá. Porque é difícil lavar uma louça, ai, porque é difícil. Gente, Tem que viver, né? Viver o exemplo. difícil, tá aqui já é difícil. É. Então viver já é difícil, vai ficar agarrado nisso? Eu engravidei depois da amputação. É filha? Filho, Quantos anos Rafinha, ele tem 8. 8 anos. 17. Meu Rafa tem 8 também. Tem 8 Tem também? 8 também. O meu do meio. O seu Rafa, assim, o meu, ele parece que ele acha na cabeça dele que ele tem 16. Ah, tem certeza Ele que é mais muito velho. assim, ele quer ser homem, sabe? Ele é autêntico, ele é decidido, ele é assim. Eu engravidei com 1 ano e 2 meses de amputação. E o Dr. Rogério me falou bem assim, Jéssica, olha só, não engravide durante esse tempo, porque 2 anos a sua bacia ainda está calcificando, o risco de da fratura abrir e tudo mais, a mulher passa pela dilatação durante o período gestacional e tal, faz tudo errado, né? Menos de 2 anos pareço eu, grávida. Aí eles contando que ele, na mesa de café, eles falavam assim, mas a Jéssica tá grávida, a Jéssica engravidou e tal. E eu feliz da vida. E você ficou preocupada por algum momento? Claro, eu nunca tinha feito um exame de beta-CG, exame de gravidez, eu nunca tinha feito um exame de gravidez. Eu fui fazer, veio um monte de número, cadê o positivo e negativo disso aqui, né, podia facilitar a minha vida, um monte de número. Aí eu olhei aquilo, fui pro Google, né, grávida. Gente, nessa hora eu abri umas 15 páginas do Google. Como cuidar de um filho com uma perna só. Não tinha um artigo, não tinha um vídeo, não tinha um passo a passo, não tinha um carrossel, não tinha nada. Nada. Não tinha ninguém contando essa experiência. Ninguém vai me ajudar, ninguém aqui pra me ajudar. Como que eu vou cuidar dessa criança e grávida? Agora vambora, né? A única restrição do médico que me acompanhou foi no ganho de peso. Tá. Jéssica, você é uma mãe como qualquer outra. Então, o ganho de peso pode limitar você, por você usar muleta, você vai ficar mal por isso. Então, cuidado, né, com o ganho de peso e tal. Eu falei, tá bom, doutor, eu cuidei muito bem, engordei 6,9 kg na gestação toda. Fiquei muito bem durante a minha gestação. As pessoas tinham dúvida, ela tá doente ou ela tá grávida? Várias pessoas me perguntavam, você tá grávida? Sabe que aquele ponto de interrogação? Como assim ser grávida? Porque foi rápido, foi assim, um ano depois ali da... Tá grávida, né? Deu ruim alguma coisa ali, mas eu grávida, eu feliz, assim, o Rafael, nem sabia como que eu ia cuidar, como que eu ia carregar, nem nada, mas muito feliz, e desde o início eu sabia que o Rafa era o Rafa. Eu sabia que era um menino, entanto que um dia eu tava lendo assim, né, com a barriga grande assim, daí eu falei, né filho, nossa Rafa, nossa, eu nem sei se é o Rafa mesmo, vai que não é, mas foi uma realização muito grande, sabe, Luiz, assim, o Rafa, ele veio, filho, né, vem pra mostrar pra você que a gente é um grão de areia, e se a gente não mudar por eles, que ser humano que a gente deixa pro mundo, né, então o que o Rafa é hoje, né, o Rafa, ele é um menino raiz, que o pé dele é um casco, ele solta pipa. Antes de vir pra cá, eu passei na quadrinha pra ver ele, porque ele tava na quadrinha com a nossa cachorrinha Rose, jogando bola na quadrinha. Ele é um menino muito raiz. E ele tem essa criação, né? Já é nossa. E a minha maior realização, você me perguntar assim, Gé, o que valeu a pena até aqui? Ter tido o Rafa. Ai, cara. De tudo, né, que você fez, tenho certeza. O Rafa, assim, foi uma gestação muito tranquila, ele veio num parto cesárea, porque os médicos ficaram com medo, né, foi um plantonista na época, e ele recebeu uma traumatizada, amputada, num plantão lotado, não, vamos de cesárea, eu já não tava aguentando mais mesmo, falei, gente, vamos de cesárea, né, vamos nascer o Rafa aí. Então, foi um aprendizado, e ainda é um aprendizado muito grande, porque você quer que seu filho coma brócolis, você tem que comer brócolis. Cada dia é um aprendizado, né? Se você quer que seu filho seja educado com as pessoas, você tem que ser educado com as pessoas. Se você quer que seu filho seja uma pessoa desenrolada, que ele tenha habilidade de fala, você tem que ser. Se você quer que seu filho seja um bom homem, o pai dele tem que ser um bom homem. Se você quer que ele seja uma pessoa caridosa, uma pessoa sábia, tudo é você. Não adianta falar, filho, arrasta, total, né? Arrasta. Então, hoje... E é a maior responsabilidade. É a maior responsabilidade, porque você se educa para educar ele. Você se corrige. A gente se transforma para poder... Então, a Jéssica de antes, né? Qual que é a diferença da Jéssica de antes para a Jéssica de hoje? A Jéssica de antes nem filho queria ter. Então, se eu falasse assim, ai, filho, você sonha em ter filho? Eu não, eu quero ter um carro zero. Filho? Que filho?
Então, a mudança na nossa vida, ela vem assim de uma forma que para te moldar mesmo, para você crescer, e a gente só aprende na dor. A gente só aprende na dor. Tem que acontecer algo com a gente para mudar a gente. Ou É é, na, sempre assim. ou é na dor ou na repetição, mas na repetição a gente, como que você falou anteriormente mesmo, a gente é meio burro, né? Não faz, A gente é filho mimado. mimado. A gente não aprende na mimado. repetição, né? A gente vai repetir, A gente é filho mimado. errar. A gente Agora quer na as coisas no dor, nosso tempo. A gente quer as coisas no nosso tempo, a gente quer do nosso jeito, a gente quer na hora. Por que algo deu errado? Mas eu planejei tudo e deu errado. Esquece. Seus planos são pequenos, perto de outros planos que tem pra você. São muito pequenos. Então, o Rafa... Desculpa interromper, até para você olhar, né? Tá, fazem 12 anos do ocorrido. Você não imaginava nada disso a vida inteira. Sua vida se transformou com 25 anos pra cá. Nunca imaginei. Você devia ter um plano com 40 anos, com certeza não era o plano do que você vive hoje. O que eu tinha de planos naquela época era trabalhar na engenharia. Eu ia ser uma trainee. Eu queria, porque tinha um processo, né? Dentro dessa empresa que eu trabalhava, tinha um processo de trainee para depois você se tornar engenheira, né? Oficial. Eu tinha certeza. Eu olhava aquele quadro com as vagas de trainee e falei, minha hora vai chegar, eu vou estar aí. Uma hora vai chegar, eu vou estar aí. E eu sempre, assim, fui de almejar, de sonhar grande, sabe? Não sei como que eu vou chegar, mas eu vou chegar. E hoje, o Gabriel até fala isso pra mim. Me assusta, tem hora. Mas o seu sonho grande trouxe até aqui onde você tá hoje, né? E a minha maior realização foi o Rafa. Maior de todas, assim. O Rafa, ele é amoroso, ele tem um orgulho da mãe, sabe? Quando ele fala de mim, ele já me fez chorar várias vezes, de a escola me passar que, Jéssica, hoje foi lindo na sala, porque a gente desenhou na família, o Rafa desenhou você com uma perna só. Aí a amiguinha do lado falou, Rafa, você esqueceu de desenhar a perna da sua mãe. Aí ele falou, não, minha mãe tem uma perna só. Como assim sua mãe tem uma perna só? Ele falou, tia, posso contar o que aconteceu com minha mãe? Ele foi na frente da sala e começou a contar do jeitinho dele. E ela falou, Jéssica, eu me arrepiava de ver o Rafa contando, porque era muito amor que ele falava de você, era com muito orgulho que ele falava de você. E depois a amiguinha virou pra ele e falou assim, nossa, Rafa, sua mãe tem uma perna só e a minha mãe só tem um nariz. Você fala, criança é demais, né? Criança tem uma verdade, né? Criança é tão verdadeira que... A criança faz pergunta que adulto não tem coragem de fazer. E a criança faz, tipo, por que você não tem uma perna? Dependendo da idade, né? Da idade... Criança é assim, no lugar que tem criança, eu já chego sabendo que alguma pérola vai soltar, né? Então eu cheguei, mãe, a menina não tem uma perna. Eles apontam. Aí a mãe... Desconcertada. A mãe fica... Fica quieto. A mãe, nossa, pede desculpa e tal. Daí eu chamo a criança já vem com medo, né? Olhando assim, eita, né? Aí a criança vem com medo, eu falo, sabe por que a tia perdeu a perna? Porque a tia atravessou a rua sem dar a mão pra mãe. Você dá a mão pra sua mãe, né? Eu dou. Nunca mais. Nunca mais vai soltar. Nunca mais vai soltar. Até quando ela gruda na lataria do carro e ela fica ali até a mãe dar a mão, né? É assim. Então a tia não deu, você acredita? Não deu a mão. Não deu, o carro bateu. É por isso que a gente tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, porque se quebrar um, fica o outro. Entendi. Assim. Mas dependendo de uma certa idade, eu explico, né? A tia sofreu um acidente. Né? Mas é um eterno aprendizado, sabe? É um eterno aprendizado Eu vejo assim, que ainda você está aprendendo, né? Sim. Acho que não tem um fim, né? O problema do ser humano é que a gente acha que tem fim nas coisas, né? Tem um fim na educação dos filhos, tem um fim no que você vive. É um aprendizado, né? A todo dia, a todo momento. Hoje você é uma empreendedora, né? Seu filho está crescendo, você faz crossfit. Então, acho que cada vez é um desafio diferente que vai surgindo para essa vida que você vive. Eu acho que o maior erro é as pessoas saírem da cadeira de aprendiz. Se você sair da cadeira de aprendiz, você perdeu tudo já. Concordo. Sabe, chegar nesse patamar de que eu sei tudo, eu sei como desenrolar aqui. Não, porque muitas vezes você resolve um problema conversando com aquela pessoa que você nem imaginava. Tem uma pessoa que eu gosto muito que tem uma frase assim, tudo é aula. Tudo é aula. Quando você tem essa mente que tudo é aula, todo mundo está aprendendo. Qualquer conversa, qualquer encontro. Mas você está pronto para ouvir? Porque tem gente que escuta. Mas se você tiver essa mente, né? Em todo momento eu estou aprendendo. É isso. Mas não é sempre. Às vezes a gente está mais... a gente oculta esse lado, né? Mas se a gente tiver colocar na frente que todo momento a gente tem que ser um aprendiz, tende a evolução vir para todos nós, né? Com certeza. E é isso, sabe? A vida tá cheia de oportunidades.
as portas, elas vão se abrir para você, mas quem vai decidir se vai atravessar ou não é você. Então não adianta você ficar, eu perdi a perna, acabou minha vida e tal. Chega todo dia amputado no meu Instagram, todo dia. E o que eu falo, vambora. Ó, vambora, tá cheio de oportunidade aí. Mas deu certo para você, porque não, eu comecei do zero. Mas você tinha o seu marido. Eu amo meu marido, eu amo o Gabriel, mas ele não ficaria comigo se eu fosse uma pessoa amargurada, se eu fosse uma pessoa vitimista, se eu fosse uma pessoa que me rebaixasse, me diminuísse e tal. Não. Ele é o meu maior fã, assim, o Gabriel, tudo que eu vou fazer, eu tô com você. Vambora. Em tudo. Mas se eu fosse diferente do que eu sou, ele não é obrigado a ficar comigo. Ele não é obrigado a aguentar gente chata. Ninguém gosta de gente chata, gente. Ninguém gosta de gente chata. Gente reclamona, ninguém aguenta. Então você vai ser esse tipo de gente pra quê? Se a gente pudesse, né, nem resumir a palavra, mas pensar em inclusão e respeito, começa da própria pessoa. Prova da pessoa. Começa da própria pessoa se incluir, se respeitar, né, em todos os ambientes que ela vive com as pessoas, para que seja uma coisa natural, talvez. Seja leve. Seja leve, porque pesado... eu não tive isso, eu sempre reforço isso. Até hoje, não. Até hoje, eu não sofri por conta da amputação. Até hoje, não. Só que eu convivo com pessoas que tiveram dificuldade de atravessar. Então, a semana passada, retrasada, um rapaz, 3, 4 meses de amputação, um acidente também, me procurou. Vamos nadar. Na mesma hora eu já fiz a ponte com o pessoal da natação. Eles são muito 10 e tal. Começa a ganhar couraça, ficar forte e tal, para você buscar outros caminhos e tal. Então, é o meu papel aqui. E eu falo que eu não vou a lugar nenhum sozinha. Eu falo, gente, vamos criar esse elo, vamos ganhar força todo mundo, porque hoje sou eu que estou te orientando. Amanhã vai chegar alguém, você vai orientar e a gente vai ganhando força. Vai ganhando né? força. Então é isso. Reclamar não resolve. Jamais. Não resolve. Buscar formas de resolver o seu problema resolve. Então, assim, se eu fosse vestir uma calça pela primeira vez, sobrou perna, que saco. Sobrou, o que eu vou fazer agora? O que eu fiz? Sou engenheira, pô. Peraí, vou fazer uma engenhoca que vai ficar maravilhoso. E como na época ainda eu não sabia se eu ia usar prótese ou não, eu dobrava a calça e colocava na frente. Então, como eu não tenho a parte da frente da coxa, ela dava esse volume na frente. Aí eu não cortava e eu pensava assim, na expectativa, né? Falei, se eu conseguir a prótese, eu solto a costura e aí vou ter a calça. Aí eu pensei, nossa, mas eu tô lavando a calça de um lado, vai estar um lado desbotado e um lado mais novo, né? Azar, ninguém tá vendo. Aí depois, quando eu protetizei, né, um período eu ia usar, um tênis estava mais usado que o outro. Nossa, Jéssica, azar. Você nem viu, você nem reparou. Então são coisas assim, gente, sabe? A gente já tem tanta preocupação, a gente tem tanta coisa para se preocupar de fato, né? Que é a nossa saúde, em primeiro lugar, a nossa saúde, a nossa família, que é o nosso bem maior. É tanta coisa pra gente se preocupar. Você jura que você vai ficar preocupada com os olhares na rua? Porque as pessoas estão te olhando torto, às vezes a pessoa tá te olhando com um olhar de admiração. Sim. Aconteceu ontem isso, dentro lá do meu salão. Gente, eu varro, eu limpo, o tempo todo eu tô fazendo. Aí eu passei com a vassoura e a pazinha na minha muleta, né? Aí uma cliente virou e falou pra podóloga, a Jéssica limpa? Eu falei, minha filha, você não viu a Jéssica ainda? Não só limpa, né? Não só limpa, ela tá o tempo todo atrás de coisas, resolvendo e tirando isso. É de mim. Então assim, a gente se jura que você vai ficar limitado? Tô com uma dor de cabeça. Tudo bem. Tem momento que... são momentos, né? Mas, de forma geral, tirar esse limite, né? Sim. E olha, viver presta, cara. Viver presta. Não tem que você ficar se limitando. Encontro várias pessoas limitadas dentro de um corpo sem limitação alguma, sabe? Um corpo lindo, se limitando. Não vou porque tenho medo. Passa pelo medo pra você ver. Mas acho que é a grande maioria, né, Jéssica? Mas a Jéssica, você não tem medo? Lógico que eu tenho. Não. Lógico que eu tenho. Eu tenho medo de tanta coisa, de risco, eu tenho medo de tanta coisa. Mas assim, que você passa por ele, é como se você passasse por ele e você olhava, nossa, eu tava com medo disso. Nossa, não é assim. Jéssica, você não fica triste? Lógico que fico triste. Sou chorona, fico triste, fico mal. Temos medos também. A gente tem nossos momentos, mas a maioria das vezes que eu tô triste é por solução de problemas que eu mesmo quis. Problema com a empresa, tudo que eu tenho que resolver, aí tô borocochô naquele dia, sabe? É normal. Porque senão a pessoa vem me ver assim, né? Vai falar, nossa, ela passa como se a amputação fosse maravilhoso e como se ela não tivesse problema na vida dela. Lógico que eu tenho, gente.
Tem dia que eu tô amando meu marido, tem dia que eu quero passar o resto da vida na cadeia feminina de Tremembé. Eu falo, Gabriel, some da minha frente. Casamento, altos e baixos, né? Então assim, ai, mas o Gabriel é maravilhoso. Tem dia que eu tô assim, nossa, que marido maravilhoso, como ele é dele, é lindo, ele... Aí tem dia que o Gabriel some da minha frente. E é assim, gente. Então assim, aqui não é esse papo de, sabe, de positividade excessiva, ou não é vida real Acho que é mesmo. uma forma de viver que você encontrou. Vamos fazer ser leve? Vamos oportunizar pessoas? Vamos. É outro ponto que eu vejo que as pessoas não têm dificuldade, sabe? Acha que você está oportunizando, que você quer algo em troca. Ah, eu quero que você cresça. Você cresce. Nossa, eu queria tanto que tivesse alguém que pudesse me dar todos esses caminhos, sabe, na época, de falar sobre as cotas dentro da empresa, que as empresas oferecem, que é uma obrigatoriedade. Eu gostaria de falar da quantidade de isenções de impostos que a gente tem por CPCD. Eu gostaria que alguém tivesse me falado sobre a isenção de passagem aérea. Eu viajo de graça, eu não, né? Meu marido sortudo, porque eu tenho direito a acompanhante. Então, assim, eu queria tanto que tivesse alguém para falar desses benefícios e eu não tive. Eu ia lá, poxa, hoje é tão fácil. Desbravar sozinho. Sabe, hoje eu fico vendo, a gente tem mais acesso à internet. 12 anos atrás não tinha essa facilidade. Outras informações. A gente pode estudar de casa. Na minha época, a gente, tô velha, né? Não era normal o ensino em AD, né? Mas você desbravou, assim, na época que sempre existiu, mas você trouxe isso à tona através da informação para muita gente. E vamos embora. E ainda assim tem hoje que ainda, poxa, vou acompanhar essa página que é legal, vou acompanhar aqui a Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque tudo de novo tá ali. Vieram outras deficiências, né? Com autismo, nível, suportes diferentes. Então são pessoas com deficiências também, TOD e tudo mais. Então assim, vieram outras deficiências também. Então, puxa, vamos atrás de conhecimento, vamos buscar o nosso espaço, vamos incluir para que a inclusão aconteça. Puxa, que legal, né? Eu escutei também esses dias que, como que eu reclamar da minha vida? A minha chefe não tem uma perna. Mas, gente, olha, e é tão natural pra gente que quando chega colaboradora nova, elas ficam meio assim, deixa que eu faço pra você, deixa que eu pego pra você. Aí depois que elas acabam convivendo comigo, eu não vivo da deficiência. Eu vivo com a deficiência. Fazer o quê, gente? Vai nascer perna, vai crescer perna, né? Vamos seguir. Então é isso, sabe? É sobre você continuar, independente do cenário, é você olhar a vida com graça, sabe? Muito bom. Poxa, você pode tudo. Você pode dirigir, você pode... Eu pude engravidar, a maior conquista da minha vida. Eu tenho uma família, hoje tanta coisa que eu já conquistei que eu olho assim e falo, mas uma das minhas maiores conquistas foi poder levantar aquele dia. Uma das minhas maiores conquistas foi gerar uma criança dentro de mim, apesar dos pesares, apesar de tudo que aconteceu. Então, assim, é o que tem de mais grandioso da vida. No final do nosso podcast, que papo incrível, tenho certeza que agregou demais aí para a sua vida, que está assistindo esse podcast. Encaminha para os amigos, pessoas que vocês convivem, para conhecer um pouco desse lado, né, que muitas pessoas não conhecem realmente, tá? E chegando ao final do nosso podcast, como sempre, nosso quadro Leitura 10, que é um quadro onde aqui na Castelli, todos os colaboradores têm direito a 10 minutos todos os dias para leitura aqui, para fortalecer essa questão de ler mais livros, que é muito importante. E aqui, tanto eu quanto o nosso convidado de hoje vai trazer uma indicação de leitura que está lendo, que já leu, que marcou a vida, tá? Vou começar pelo meu, já passo para a Jéssica. Eu tô lendo novamente Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Já li esse livro aqui há uns 4 anos atrás, num outro momento de vida. Essa é outra dica que eu quero dar para vocês. Tem livros que a gente já leu em outro momento da vida que vale a pena ler de novo, que a gente está com outra mentalidade, com outra forma de pensar. E esse livro aqui não fala apenas sobre dinheiro, sobre enriquecer, e sim como a forma que a gente pensa para tomar decisões, para futuramente também pensar nessa questão monetária, né? Mas é uma indicação muito boa para você que está buscando um livro e para mudar mente, mudar a forma de pensar, para conquistar os seus objetivos, tá? Jéssica, qual é o livro que você vai trazer para a indicação do nosso público? Há pouco tempo eu li um livro que eu li em 3 dias, que eu falei para você, Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Eu participei de um treinamento com ele e eu saí assim, sabe, você sai cheia daquilo, eu não vou ler esse livro. E eu li esse livro assim,
tão rápido. O clube já acabou, sabe aquele livro? Não acaba não, né? Foi muito legal. Era parte 2, né? Nossa, não acaba não. E me ajudou a tomar uma decisão muito importante, que na época eu tava sempre amarrada naquilo, né? Ai, saio, não saio. Ai, toda vez que eu vou me desligar, tem alguém que precisa de mim e tudo mais. E foi a tomada de decisão a partir. Foi um livro importante para você tomar uma decisão que precisava ser tomada, né? Isso, e precisava, e que bom que eu tomei. Então eu entendi que nem tudo é naquele momento. Por mais que, mais uma vez, teve a programação que aquilo ia acontecer, não era aquilo naquele momento. Eu tenho certeza que vai acontecer de uma forma assim grandiosa, uma forma bem melhor, né, do que na época aconteceu. Então, esse livro, quem puder ler, gente, leia. Vocês vão entender. Pode ser que na hora, livro é igual palestra, né? Palestra, às vezes você acabou de acompanhar uma palestra, legal, mas não tocou. Mas em algum momento, volta. E fica ali, né? Volta e a leitura. Se puder falar que, na minha opinião, o livro é um dos melhores investimentos que tem, porque é um custo baixo, por tanto que entrega uma vida de uma pessoa, uma obra. Então, assim, invista em livros, e essas duas sugestões nossas aqui são sensacionais. É isso aí. Pessoal, vamos finalizando nosso podcast de hoje. Jéssica, está convidada para uma parte 2 para a gente continuar, porque tem muita história aqui. Aqui te contou 1 hora em on aqui, mas em off teve mais de 2 horas de bate-papo. Obrigado pela presença, parabéns pela história, pela superação, por tudo que você contou. Para minha vida enriqueceu demais. Que bom. Estou te escutando falar aqui muitas coisas, vou olhar para minha vida. Parabéns mesmo, obrigado pela vinda. Gente, obrigado pelo convite, obrigado a vocês pelo suporte todo. E é isso, gente. Dá um recadinho pessoal final, só aquele recadinho só para pegar de surpresa, né? Viva, tenha olhos, sabe? Olhos de criança para viver. Porque viver é maravilhoso, a limitação nunca vai estar no seu corpo, a limitação está aqui. Perdeu algo, todos nós perdemos algo, né? A minha perda é física e é visual, mas de muitas pessoas é uma perda emocional, a perda de um trabalho, todos nós, ninguém passa por aqui ileso. Então, levanta e anda. É isso que eu sempre falo para todo mundo, levanta e anda, faz acontecer, faz o seu melhor, dá seu coração em tudo que você se propõe a fazer. Muito bom. E é isso. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus, até o próximo Podcastelli, tamo junto, valeu!